Olá, eu sou a Carol Célico e tô aqui mais um episódio do Pode Ser, meu podcast especialmente para você, para a gente falar sobre assuntos de desenvolvimento pessoal, com a ajuda inclusive de alguns especialistas na área. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico e também muito importante, principalmente para nós pais e mães. Porque a gente vai falar sobre a tecnologia na vida dos nossos filhos, das crianças e adolescentes. Mas antes disso, eu quero te convidar a seguir. Se você está ouvindo aqui pelo Spotify, segue no canal para você receber as notificações. Se você quer ver aqui a carinha do vídeo, segue ali no canal do YouTube e me acompanha também, @Cacélico, no Instagram. Dos últimos anos para cá, a gente viu o aumento bem forte, bem intenso, do uso de telas para crianças e adolescentes, principalmente depois da pandemia, que eles ficaram praticamente obrigados a estarem mais em casa, a fazerem as aulas via tecnologia também, via telas. Então, tudo se intensificou e o tempo que eles tinham e que eles faziam atividades mais sociais em ruas, em parques, em brincadeiras com outras crianças, diminuiu muito, infelizmente. E aí esse tempo de tela aumentou, a tecnologia também criou vários aplicativos e várias plataformas para eles terem opções de aprendizado, que foi muito bom, por outro lado, que eles puderam. Hoje a gente vê uma criança na tela, a gente não tem certeza se ela está brincando ou se ela está jogando um jogo super educativo ou fazendo algum tipo de curso, aula. Hoje a gente vê muitos aplicativos que nos beneficiam, né? Tanto crianças e adolescentes como a nós também. Vou dizer que eu também adoro um aplicativo ou outro que ensina língua, por exemplo, ensina várias outras coisas que eu também curto. Mas é sempre grande preocupação, principalmente para gerações anteriores a essa, a gente se preocupar com a quantidade do uso de telas dos nossos filhos, né? Principalmente crianças. Então, existe uma ideia de o que é o tempo correto? Não existe. Existe um período, uma data, um ano, uma idade da criança ou do adolescente que é ideal ele receber um smartphone, enfim, ou um tablet? Não, não existe. Então, acho que isso é muito legal a gente deixar claro que se você está vendo uma criança que você fala, ai, nossa, essa criança é super pequena, não deveria estar em tela. Isso cabe simplesmente, exclusivamente aos pais decidirem. Mas o tempo de tela, eu acho que é algo que a gente pode sim tentar concordar, encaixar em algo que seja saudável para a criança, para o adolescente, né? Então, não fique aí julgando se o seu vizinho, a sua prima, a sua irmã, seu irmão deram um aplicativo, deram um celular, deram alguma coisa para uma criança que a gente, você, eu, podemos achar, ai, foi muito cedo. Não vamos julgar, porque cada um sabe o que deve fazer. Mas nós, como responsáveis, eu não digo nem só pai e mãe, mas todo responsável por uma criança, por um menor de idade, deve pelo menos se informar daquilo que a gente deve fazer como adultos para ajudar as crianças, que muitas vezes não vão ter a inteligência emocional para lidar com essa tecnologia toda, né? Se a gente muitas vezes não tem inteligência emocional para lidar com comentários, com bullying, com agressividade em redes sociais, em mídias sociais, que dirá uma criança, né? Então é muito importante que os adultos se informem de quais são as ferramentas que a gente tem para controlar e sim controlar, essa palavra forte, mas é necessária, porque a criança não vai ter maturidade para conseguir controlar tudo que ela vê, a maldade que existe ali dentro, né? Tem muitos casos tristes de não só de bullying, como também de pessoas que se aproveitam, né, de crianças. Então, é importante a gente lembrar disso
E, além da gente saber controlar, como controlar, é importante a gente colocar isso em uso, porque muitas vezes já aconteceu isso comigo. Eu sabia como fazer, sabia de vários aplicativos, que eu vou até deixar aqui nos comentários para vocês alguns que tem para controlar o tempo de uso e aonde a criança está, por quanto tempo, e enfim, todas as ferramentas que a gente tem sobre idade, em limitar conteúdo que são explícitos, que a gente não quer que a criança seja exposta. Então é importante você saber e você pegar e enfrentar, porque a hora que chega que a gente tem que pegar o telefone, o smartphone, o tablet, o computador de uma criança, de um adolescente, e a gente tem que colocar essas regras, principalmente quando não tinha essas regras antes, a gente fica postergando isso, a gente fica um pouco inseguro do que aquela criança vai pensar, o que ela tá achando, se ficou chateado com você, se brigou, né, esperneou, e aí isso é uma coisa que a gente tem que respirar fundo e enfrentar, porque é a nossa responsabilidade. Se a gente não fizer isso, a gente está negligenciando essa responsabilidade. E aí isso é um caos, assim, uma coisa muito pior, que a gente vai colher frutos ruins a longo prazo, a médio prazo, né? Então é importante a gente lembrar disso. E outra coisa importante, além de você ter ali aplicativos ou pegar o próprio telefone e colocar tempo de uso, principalmente, eu sei que a Apple faz isso, você coloca um responsável, vamos supor, se você é o dono lá do seu Apple ID, vamos supor. Aí você abre para o seu filho um outro e-mail que você é responsável por ele. E lá, a Apple, inclusive, sabe qual é a idade dele, tem algumas regras já exigidas pela Apple que ele não pode fazer, nem se ele quiser, você que tem que liberar. Então, a gente tem que usar isso ao nosso favor, né? Já começar a partir das regras que já existem. E quando a criança fala assim, mãe, vamos supor, né, lá em casa, eu tenho a Isabela que tem 11 e aí ela quer ver um conteúdo de 12. Sinto muito, você não tem 12, quando você fizer 12, você vai ver o conteúdo. Aplicativos, né? A gente tem muito aplicativo que é designado para 18 anos, por exemplo, Instagram. Se eu não me engano, Instagram é 18 anos. A gente vai lá e deixa a criança ter, uma criança, vamos supor, a minha filha, mas quem que tem a senha? Quem que tem o acesso? O responsável. E aí não adianta só você ter a senha e acesso e não entrar para ver. Então você tem que entrar para ver o que está falando, o que está fazendo. O WhatsApp também, se eu não me engano, é um pouco mais velho. Então é importante você entrar no WhatsApp, você conversar com o seu filho, com a sua filha, explicar com quem que ela pode falar, como que ela fala, porque às vezes eles mesmos se colocam em grupo da escola, da classe da escola, vamos dizer. E aí eles pegam lá dentro e eles falam de uma forma que eles não sabem ainda escrever e se expressar, né? Então a outra criança já acha que o seu filho foi agressivo, aí já reclama, aí já tem uma briga, aí expulsam, aí criam outro grupo que, vamos criar um grupo sem a tal pessoa, aí teve bullying. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente está vivendo que são novos modelos de fazer o bullying, né, acontecer. E através das redes sociais acontece muito. Tem relatos, assim, infinitos de crianças que sofrem ou por cor, ou por peso, ou por altura, ou por qualquer padrão não colocado ali no padrão estético que aquele grupo entende como um padrão de beleza. Então, tem muita criança, principalmente meninas, que sofrem bastante com isso. Então, é importante a gente lembrar que, além desse tempo de tela ser uma coisa que está tirando um tempo que eles poderiam estar no ar livre, ao ar livre, poderiam estar brincando com outras crianças e tudo, eles também podem sofrer agressões emocionais que vão mexer muito com eles. Então, a gente tem que levar isso em conta também. E é sempre importante a gente lembrar que, por mais lados muito negativos que a gente sabe que a tecnologia causa, principalmente ansiedade, depressão, uma série de coisas que nós adultos estamos tendo cada vez mais por causa de tecnologia, é importante lembrar que também temos coisas boas que vêm
da tecnologia, né? Tanto para nós adultos como para crianças e adolescentes. Então, aplicativos que ajudam a gente a aprender, a nos organizar melhor, a fazer coisas muito mais rápido do que a gente fazia. E do lado de cá, no episódio de hoje, a especialista convidada é a Alessandra Borelli, advogada dedicada às áreas do direito digital e proteção de dados, além de ter escrito um livro recentemente lançado, Crianças e Adolescentes no Mundo Digital, que é um livro que eu super indico também a leitura. Vamos ouvir juntos? Como as novas tecnologias têm afetado a vida de nossas crianças e adolescentes. Apesar dos benefícios, quando e se bem utilizadas, as novas tecnologias têm impactado e muito a vida de nossas crianças e adolescentes. Não somente em razão dos conteúdos e riscos a que ficam expostos no ambiente digital, mas sobretudo pelo fato de estarem deixando de viver ou fazer algo quando estão conectados e dedicando-se com tanto afinco às telas. Assim como comer ou dormir bem, o abraçar, o sentir, o tocar, vivenciar, o estar são também essenciais para o pleno e saudável desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes. Sim, a internet traz oportunidades, mas também tira e precisamos estar atentos a isso, porque sozinhos, crianças e adolescentes não conseguem encontrar este equilíbrio. Afinal, apesar de muito habilidosas com as ferramentas digitais, continuam seres em condição peculiar de desenvolvimento. Poucos sabem, mas a legislação brasileira reconhece explicitamente o direito de brincar, tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda, o artigo 31 da Convenção dos Direitos da Criança reconhece o direito que cada criança tem de descanso, lazer e de gozar de atividades recreativas livremente. Claro, precisamos falar sobre segurança digital, direitos, deveres, responsabilidades, mas como advogada dedicada a crimes ilícitos cibernéticos, mãe educadora incansavelmente estudiosa do tema, posso afirmar e provar que tudo começa pelo valor e relacionamento que aprendemos a estabelecer com pessoas e coisas. Primeiro pessoas, depois coisas. Feito isso, uma vez que sejam capazes de compreender que as novas tecnologias, seja ela no formato que for, vieram para nos servir e não o contrário, que a nós cabe dominá-las e não sermos por ela dominadas, não é nós contra eles e as telas, mas nós com eles para que aprendam a tirar o melhor, mais seguro e consciente proveito delas. Quero agradecer a Alessandra, maravilhosa, querida, com esse livro maravilhoso, que eu vou deixar também aqui para vocês o título, para vocês procurarem, porque é um livro que vale a pena a leitura para a gente conseguir realmente fazer algo que vá mudar, que vá controlar a favor do emocional e do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. E uma coisa que eu achei incrível desse áudio é que a Constituição brasileira defende e dá para a criança esse direito de brincar. Gente, não tem coisa mais linda, incrível e pura a gente dar o tempo e dar a oportunidade para as crianças saberem o que é brincar, para as crianças aprenderem a brincar, que com certeza pouquíssimas crianças nascem sabendo. Elas precisam de alguém do lado para ensinar como que brinca. E aí, então, elas podem realmente brincar e se divertir. Então, quero deixar aqui o meu muito obrigada para a Alessandra, meu muito obrigada para você que escutou esse episódio agora até o final e deixar aqui o seu comentário, deixa aqui alguma observação, eu quero muito ler, eu tenho lido todos e eu quero, inclusive, que você me dê um pouco das suas dicas do que você talvez está fazendo aí na sua casa com as suas crianças, seus adolescentes aí dentro de casa e eu vou deixar aqui também os aplicativos nos comentários de quais são os aplicativos que, inclusive, a Alessandra me deu muito tempo atrás e eu gostei muito. Bom, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. E não deixa de seguir, @Cassélico, no Instagram, no Spotify e no canal do YouTube. Vejo vocês no próximo.